Então, hoje eu vou ensinar a fazer esse amigurumi do Baby Yoda. E ele ficou com cerca de 18 centímetros. Se vocês utilizarem os mesmos materiais que eu oriento no vídeo, ele vai ficar exatamente com esse tamanho, com 18, um pouco mais de 18 centímetros. Então, se vocês querem ver o tutorial, continuem nesse vídeo. E antes, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem essa videoaula com os seus amigos. Vou iniciar meu trabalho com essa agulha de 2 milímetros e tá aqui a minha linha. Eu vou começar pela orelha. Primeiro, eu vou dar um nó mágico com a linha, dessa forma. Vou pegar aqui e vou laçar esse fio. E aqui dentro desse círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. E eu vou fazendo assim, pontos baixos aqui dentro, até o final. Por 6 vezes eu vou fazer o meu e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou. Tá aqui, eu terminei meus 6 pontos baixos dentro do círculo. Eu vou pegar aqui esse fiozinho e vou fechar ele. E tá aqui. Vou pegar nesse primeiro ponto baixo que eu fiz e vou fazer um ponto baixo aqui dentro, para iniciar a segunda carreira. Eu vou pegar aqui o meu marcador e vou colocar aqui nesse primeiro ponto baixo da segunda carreira que eu fiz. E no mesmo ponto que eu fiz esse primeiro ponto, eu vou colocar um aumento. Dessa forma. E no ponto seguinte, eu vou colocar um ponto baixo. Pronto. Essa sequência vai ser assim. O início eu comecei com 2 pontos baixos e eu comecei com um aumento e um ponto baixo. E vai ser isso por toda a volta. O aumento e um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo por toda a volta. Essa vai ser a carreira de aumento. Aqui eu já comecei com 2 pontos baixos, já fiz um ponto. Aí nesse seguinte eu vou fazer mais 2 pontos no mesmo ponto de base. E eu vou fazer isso por toda a volta. 2 pontos, um aumento e um ponto. Um aumento e um ponto por toda a volta até o final. Eu vou terminar o meu e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou. Pronto, eu terminei a minha segunda carreira e olha, o trabalho já tá começando a curvar. Aí na terceira carreira a gente vai fazer mais uma carreira de aumentos. Só que dessa vez a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Aí essa vai ser a nossa sequência. Deixa eu colocar aqui um marcador com esse primeiro ponto. A primeira carreira foi uma carreira de um ponto baixo e um aumento. Essa daqui, na segunda carreira, na verdade, foi um ponto baixo e um aumento. E essa vai ser 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta desse trabalho. Eu já fiz o meu primeiro aqui. Vou fazer o segundo ponto no próximo ponto de base, aqui nesse próximo. E no ponto seguinte, eu vou colocar 2 pontos no mesmo ponto de base, esse vai ser nosso aumento. E no próximo, vou colocar um ponto em cada ponto. Um aqui e um no próximo. E assim eu vou seguindo até o final. 2 pontos e um aumento por toda a volta. Essa vai ser nossa terceira carreira. Terminei minha terceira carreira. Agora na quarta, eu vou pegar e vou fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta. Eu vou tirar aqui o meu marcador para iniciar o trabalho. Vou colocar um primeiro pontinho aqui. Adicionar o marcador. E vou seguir. Já fiz o meu primeiro ponto, agora eu vou fazer mais 2 para completar os 3 pontos baixos seguidos. 1, 2 e 3. E no seguinte,
eu vou colocar um aumento nesse próximo ponto. Um ponto aqui e outro aqui nesse mesmo local. E eu vou seguir isso por toda a volta. Vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento até o final. Eu vou fazer o meu e vou trazer ele pronto para vocês verem como ficou. Terminada a nossa 4ª carreira, agora a gente vai para a 5ª e a nossa última carreira de aumentos. Ela vai ser assim: 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou colocar aqui o nosso primeiro pontinho dessa carreira. Vou colocar o marcador. E vou seguir fazendo os pontos baixos. Já fiz 1, agora 2, 3 e 4. E aqui, nesse aqui, a gente vai colocar um aumento. No 5º, a gente bota um aumento. Pronto. E a gente vai seguir essa sequência de 4 pontos baixos e um aumento. E essa vai ser a nossa última carreira de aumentos. Eu vou terminar a minha e vou trazer pronta para mostrar como ficou. Tá aqui, terminei a minha 5ª carreira e essa foi a última carreira de aumento. Agora a gente vai fazer 3 voltas de ponto sobre ponto. Aí, essas próximas carreiras não vão ter aumento. Elas vão ser só repetição para dar altura ao trabalho. Aí, deixa eu botar o marcador. E nesse trabalho a gente vai seguindo assim, colocando ponto sobre ponto durante 3 voltas. Eu vou terminar aqui, fazer as minhas 3 voltas e trago pronto para mostrar como ficaram. Pronto, daqui o nosso trabalho com a carreira de repetições concluída. As 3 carreiras, eu coloquei aqui uma linhazinha para marcar, para ver como ficou, e tá aqui as nossas carreiras de aumento e as 3 de repetição. Agora a gente vai trabalhar carreiras de diminuição. Para iniciar, a gente vai pegar e vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Deixa eu pegar aqui e colocar um marcador. E a gente vai fazer assim: 4 pontos, já fez 1, 2, 3, 4. Aí, nesses próximos, a gente vai fazer uma diminuição. Pega nessa correntinha aqui da frente, mas essa aqui, nessa próxima correntinha da frente, e faz uma diminuição. E nos próximos pontos vão ser 4 pontos sobre ponto. 1, 2, 3 e 4. E no próximo a gente vai colocar uma outra diminuição e vai ser assim por toda a volta até terminar esse trabalho. Aí eu volto para mostrar como ficou e fazer a próxima carreira. Pronto, concluída essa carreira, agora na próxima a gente vai fazer uma carreira de repetição. A gente já fez uma carreira de diminuição aqui, nossa primeira carreira de diminuição, e essa próxima vai ser só de repetição, nada de aumentos nem diminuição, só ponto sobre ponto por toda a volta. Vou colocar aqui meu marcador e vai ser assim, ponto sobre ponto, sem aumentos, sem diminuição nessa carreira. E a gente vai seguir assim por toda a volta e eu vou trazer ele pronto e mostrar como faz a próxima carreira. Pronto, terminei nossa carreira de repetição, agora a gente vai fazer outra carreira de diminuição. Essa carreira de diminuição vai ser assim: 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta desse trabalho até o final. Eu já fiz o meu primeiro ponto,
aqui. Aí aqui no próximo eu vou colocar mais 2. 2 e 3 pontos. Aí aqui, nesses próximos, a gente vai colocar a diminuição. Pega essa correntinha aqui da frente, mais essa correntinha da frente, e a gente faz a diminuição. Tá desfocando um pouquinho a câmera, mas pronto, tá aqui, é assim. E no próximo a gente coloca mais 3 pontos. 1, 2 e 3. E nos próximos, uma diminuição. E vai ficar assim por toda a volta nessa carreira. 3 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer o meu e vou trazer pronto pra vocês verem como ficou. E em seguida fazer a próxima carreira. Terminada essa carreira de 3 pontos e uma diminuição, agora a gente vai fazer outra carreira de repetição, botando um ponto sobre cada ponto durante toda a volta do trabalho. Aí a gente inicia essa carreira de ponto sobre ponto. Vou botar um marcador e vai caminhando assim por toda a volta, com ponto sobre ponto, nada de aumentos aqui, nem de diminuições, só os pontos em cada ponto de base. E vai seguindo por toda a volta. Eu vou fazer o meu e vou trazer pronto e mostrar como faz a próxima carreira. Pronto, tá aqui. Aí agora a gente vai fazer a nossa última carreira de diminuições. Terminada essa carreira aqui, a gente vai fazer a última carreira de diminuições, que vão ser 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta do trabalho. Vou colocar aqui meu marcador. E já fiz um ponto aqui. No próximo, eu coloco mais um ponto. E nos seguintes eu vou fazer a nossa redução. Pego essa correntinha, mais essa próxima correntinha e faço a nossa diminuição. E vou caminhando assim por toda a volta, com 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer o meu e vou trazer pronto para mostrar como ficou. Pronto, feito a nossa última carreira de diminuições, agora a gente vai passar para a última carreira mesmo. Essa carreira vai ser de ponto sobre ponto por toda a volta. E depois disso a gente conclui o trabalho, arremata ele. Aí eu vou botar aqui o ponto, o nosso marcador, no caso. E vou caminhar por toda essa volta aqui, por toda essa carreira, com pontos sobre pontos, sem aumento e sem diminuição. Essa vai ser a nossa última carreira, ponto sobre ponto por toda a volta. Eu vou fazer aqui o meu e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou o final. Pronto, feito a nossa última carreira, eu vou nesse próximo ponto aqui, que foi o nosso primeiro ponto, e vou arrematar com um ponto baixíssimo, dessa forma, e puxar. E eu já deixei um fio grande o suficiente para fazer a costura da orelha. E ela ficou assim. Continuando com a nossa agulha de 2 milímetros, a gente vai continuar com esse fio e vai fazer o braço do Yoda. A gente vai pegar e vai iniciar fazendo um nó mágico, dessa forma. E vai pegar e vai prender esse fio aqui com esse nozinho. E aqui dentro a gente vai colocar 6 pontos dentro desse círculo. A gente vai caminhando, colocando 6 pontos. E eu vou fazer aqui os meus. Quando eu terminar, eu trago para mostrar como ficou. Depois de fazer os nossos 6 pontos aqui dentro, eu vou pegar e vou puxar esse fiozinho para fechar o nosso círculo mágico. Ficou dessa forma. Nesse primeiro pontinho aqui que a gente fez, a gente vai pegar e vai colocar 2 pontos.
E essa próxima carreira vão ser só carreiras de aumento. Então, vai ser ponto. Então, vai ser 2 pontos em cada ponto de base. Vou botar aqui um marcadorzinho. Por cada pontinho desse aqui, a gente vai colocar só aumentos. Eu já botei meu primeiro aqui. Aí, nesse mesmo ponto de base, eu vou colocar outro ponto para formar nosso aumento. E no seguinte, da mesma forma. E eu vou fazendo isso até o final. 2 pontos em cada ponto de base nessa segunda carreira. Eu vou fazer o meu e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou. Nessa terceira carreira, a gente vai fazer um pouco diferente. Eu vou iniciar ela fazendo 3 pontos em cada ponto de base nessa terceira carreira. Fazer aqui o primeiro, colocar o marcador. E depois eu vou botar mais 2 pontos em cada ponto de base. Já fiz um, no próximo eu faço o segundo e no seguinte eu vou fazer o terceiro. E nesse próximo ponto de base, a gente vai colocar 3 pontos altos aqui dentro. A gente dá a laçada e aqui dentro a gente coloca 3 pontos altos. Primeiro, 2 e 3. E ficou dessa forma, 3 pontos nesse ponto de base. Eu vou esticar um pouquinho o ponto e vou aqui nesse primeiro ponto que a gente fez, vou entrar aqui nessas correntinhas do primeiro ponto que a gente fez, pegar essa linha aqui e puxar ela pra dentro, pra fazer um ponto pipoca. E nesse próximo ponto aqui da nossa carreira, a gente vai colocar um ponto baixo. Nesse próximo ponto, é bem difícil colocar, mas nesse próximo ponto a gente coloca e ele ficou assim. Esse ponto pipoca, o primeiro. Aí, para caminhar para o próximo, a gente faz uma corrente. E no próximo ponto de base, a gente repete fazendo 3 pontos altos nesse próximo ponto de base. Dessa forma. 1, 2 e 3. E repete aquilo. Pega aqui nesse terceiro pontinho que a gente fez e puxa essa linha para aqui para dentro, dessa forma, e vai no próximo ponto de base e coloca um ponto baixo. Peraí, que é bem difícil colocar. Pronto, nesse próximo ponto de base, a gente coloca um ponto baixo, tá ficando assim. E no próximo, a gente vai fazer da mesma forma. Uma correntinha, próximo ponto de base, 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3. Dessa forma. A gente vai esticar de novo assim a linha, vai aqui no primeiro ponto que a gente fez desse motivo e puxa dessa forma. E aqui a gente vai pegar e vai colocar nesse próximo ponto de base um ponto baixo. Aí agora a gente segue com esses pontos que sobraram, fazendo um ponto em cada ponto para concluir essa carreira. E finalizei essa carreira aqui, que são a carreira dos dedos. E ficou assim, dessa forma. Pronto. Aí eu vou para a próxima carreira. Essa próxima carreira vai ser uma carreira de ponto sobre ponto por toda a volta. Nessa carreira a gente vai colocar um ponto em cada ponto de base. Eu já botei meu primeiro pontinho aqui. E eu vou seguindo até o meio dessa parte dos dedos para mostrar como é que vocês vão colocar os pontos aqui.
Já botei meu primeiro ponto. 2 e 3. E vai aqui dentro desse pontinho, nessa parte de cima desse ponto pipoca que a gente fez. E 4. E nesse daqui que a gente fez seguinte, 5. E em cima do ponto pipoca, a gente vai fazer outro e 6. E vocês vão repetindo essa volta. O importante é que no final, esses pontos que a gente fez dê no total de 12 pontos. Tomem cuidado quando for fazer nessa parte, que às vezes dá uma confusão, mas é só fazer dessa forma, seguindo essa sequência, e no final é pra gente ter exatamente 12 pontos. Vocês vão nesse ponto pipoca, a gente fez um ponto pipoca e um ponto de separação. Vocês botam um ponto em cima do ponto pipoca e um ponto em cima do ponto de separação. E a gente vai fazendo isso por toda a volta e no final a gente tem que ter 12 pontos por toda essa volta. Eu vou fazer o meu e vou mostrar como ficou. Pronto, terminei essa minha carreira de ponto sobre ponto e eu fiz a conta. Realmente deu 12 certinho. E vocês tomem cuidado nessa parte, porque dá para confundir quando vai colocar os pontos aqui. É só lembrar de contar quantos pontos, se tem 12, se você finalizou com 12 pontos, e lembrar que em cima do ponto pipoca você bota um ponto e no meio dele você coloca outro ponto. E contar para ver se terminou com 12. Aí agora, nós vamos trabalhar só carreira de repetição por toda a volta até a gente dar o tamanho que a gente quer. Aí a gente vai caminhando assim, com ponto sobre ponto agora, repetindo. Só vai ser carreira de repetições, as carreiras a partir de agora não vão mudar nada. Elas vão ser dessa forma até terminar. Eu vou fazer, no total, contando daqui, desse início que a gente fez, até o final, eu vou fazer 15 carreiras. Ele vai ficar no total de 15 carreiras, contando desde esse início. E a partir dessa daqui, a gente vai fazer só carreiras de repetição. Aqui a gente já fez 4 carreiras. Aí eu tenho que ficar com um total de 15. Então, eu vou pegar e repetir para completar. Vou repetir ponto sobre ponto para completar essas 15 carreiras. E volto com o meu trabalho pronto para mostrar como ele ficou. Pronto, gente, eu terminei o meu trabalho e ele ficou assim, dessa forma. Contando daqui desse início até aqui em cima, deram no total 15 carreiras. Daqui, ficou dessa forma. Eu peguei depois daquelas 4 carreiras, eu fiz mais 11 carreiras para completar as 15 carreiras e ele ficou dessa forma. Pronto, foi só isso, terminei. Vocês pegam e cortam um fio, assim, um pouquinho grande, pra não soltar aqui, e foi isso. Agora nós vamos seguir, continuando com a agulha de 2 milímetros. Vamos pegar a nossa linha e vamos fazer as pernas do Yoda. Para iniciar, a gente vai fazer o nozinho mágico, dessa forma. Vai prender esse nó mágico. E aqui dentro desse nó, a gente vai colocar 6 pontos. 1, 2, 3, e a gente vai caminhando com esses 6 pontos. Eu vou fazer aqui o meu e vou trazer ele pronto para vocês verem como ficou. A próxima carreira a gente vai fazer somente os 2 pontos em cada ponto de base. Eu já fiz meu primeiro ponto aqui da segunda carreira e coloquei o marcador. E eu vou aqui nesse mesmo espaço onde eu botei o primeiro ponto e vou colocar outro ponto. Dessa forma. E no próximo eu vou fazer outro aumento. E vou seguindo isso por toda a volta até
a gente finalizar. Só aumentos, 2 pontos em cada ponto de base até o final. Eu vou fazer o meu e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou. Essa terceira carreira vai ser outra carreira de aumento. Eu já fiz aqui meu primeiro ponto nela, coloquei o marcador. Ela vai ser uma carreira de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Já fiz meu primeiro ponto aqui e no próximo eu vou colocar um aumento dessa forma e no seguinte um ponto baixo. E eu vou seguir essa sequência até o final de um ponto baixo e um aumento por toda a volta dessa terceira carreira. Um ponto baixo e um aumento. Eu vou fazer o meu aqui e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou. Pronto, agora para ir para a quarta volta, a gente vai fazer ela um pouco parecida com a que a gente fez no braço. A gente vai fazer os dedinhos do pé do Yoda. A gente vai começar aqui fazendo 3 pontos, fazendo uma sequência de 3 pontos aqui. Vou botar aqui o marcador. Já fiz o primeiro. 1, 2 e 3. E no próximo, a gente vai colocar 4 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3 e 4. Dessa forma, a gente vai puxar um pouquinho a linha e vai contar 1, 2, 3, 4. E aqui, nesse primeiro ponto que a gente fez, a gente vai pegar e vai fazer assim, puxar para aqui para dentro. E a gente vai pegar e vai vir nesse próximo pontinho aqui de base e vai fechar com um ponto baixo. E no próximo, a gente vai colocar outro ponto baixo. E ficou assim, dessa forma, o primeiro dedinho. E no próximo, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai colocar primeiro uma correntinha aqui para dar altura. E nesse próximo ponto de base aqui, a gente vai colocar 4 pontos altos. Que nem fez naquele. Feito esses 4 pontos, a gente vai esticar um pouquinho o fio, vai vir aqui nesse quarto ponto, vai puxar dessa forma e nesse próximo ponto aqui a gente vai colocar um ponto baixo. E no seguinte, outro ponto baixo. E mais uma correntinha e nesse próximo ponto aqui a gente vai fazer mais 4 pontos baixos no próximo ponto de base, dessa forma. Feito o quarto aqui, a gente vai puxar o fio, vem aqui nesse primeiro ponto de base que a gente fez e vai pegar e puxar assim o trabalho. E no próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixo novamente. E a gente vai completar essa carreira, esses outros pontos que sobraram da carreira e fazer um ponto sobre ponto até o final, concluindo esse trabalho, que ficou os pontos pipoca separado por 2 pontos baixos. Os pontos pipocas de 4 pontos altos separado por 2 pontos. Eu vou terminar aqui, concluindo o trabalho com ponto sobre ponto para terminar esses pontos e vou mostrar como ficou o final. Finalizei essa carreira e ficou dessa forma. Terminei os pontos que sobravam e fiz meu primeiro ponto da próxima carreira. Essa carreira aqui vai ser uma carreira de ponto sobre ponto. E seguindo a mesma coisa que eu falei na mãozinha, tomar cuidado quando for fazer os pontos baixos nessa parte aqui dos dedinhos para não dar erro. Nesse daqui, eu já fiz meu primeiro ponto, a gente vai caminhando com um ponto sobre ponto
dessa forma. E lembrar que é um ponto em cima do ponto pipoca, dessa forma. E entre cada ponto pipoca tem 2 pontos baixos. Você coloca 2 pontos baixos, porque tem 2 pontos entre cada ponto pipoca e um ponto baixo em cima do ponto pipoca. E vai seguindo essa sequência. O importante é vocês saberem que no final da carreira vocês têm que ter exatamente 18 pontos baixos. Lembrando, aqui é um ponto em cima de cada ponto pipoca e entre ele vocês vão colocar 2. Eu vou terminar o meu aqui e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou. Pronto, terminei a nossa carreira. Aí agora vão ser só carreiras de repetição, ponto sobre ponto. Aqui eu já tenho 5 carreiras de repetição, eu vou fazer mais 7 carreiras de repetição para ficar no total 12 carreiras, contando com essa aqui do início. Eu vou fazer essas 7 carreiras e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou. Pronto, concluído, ele ficou assim. Tá aqui, eu fiz as minhas 7 carreiras que faltavam. E no total aqui tem 12, ele ficou mais ou menos assim, ó, desse tamanho. E terminado. Pronto, aqui eu já tô com as minhas 2 perninhas prontas. Eu arrematei os fios e coloquei essas marcações aqui para mostrar como é que eu vou iniciar, para fazer a emenda das pernas. Primeiro, eu vou dividir o trabalho. Ao todo aqui, ao redor de cada perna, tem 18 pontos. Então, eu coloquei 9 na frente e 9 atrás. Eu dividi assim, de lado. E a emenda também vai ser feita aqui, nessa divisão dos 9 pontos. Então, contando desse marcador para o outro, tem 9. Daqui para cá tem 9. E aqui atrás também tem 9. Para iniciar o nosso trabalho, eu vou continuar com a agulha de 2 milímetros, que era a que eu estava usando desde o início do trabalho. E vou retirar esse marcador aqui, esse primeiro. E vou prender nossa linha aqui, onde está esse marcador. Dessa forma. Presa essa linha, eu já fiz aqui uma correntinha para prender ela. E aqui nesse mesmo canto onde eu prendi a correntinha, que foi onde estava o marcador, eu vou colocar um ponto baixo, dessa forma. Aí aqui eu vou caminhar com 9 pontos. Eu já fiz o primeiro e eu vou aqui caminhando com esses 9 pontos até chegar nesse outro marcador. E quando chegar nele eu vou parar e vou mostrar como é que eu vou fazer. É só caminhar com 9 pontos aqui. Pronto, aqui eu já caminhei com 8 pontos e o 9º ponto eu vou colocar aqui onde o meu marcador tá. Eu vou retirar esse marcador aqui que tá segurando as pernas. E nesse canto onde tava o marcador, eu vou fazer o nosso 9º ponto desses 9 pontos que eu falei. E ficou aqui, do início até esse finalzinho onde tava os marcadores, ficaram 9 pontos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, 1, 2, e vou naquela outra ponta onde tava o marcador e vou colocar um ponto baixo e vou caminhar com 9 pontos até essa outra ponta. Aqui, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E
Vou retirar esse marcador daqui para fazer o nono. O nono ponto. Aí agora eu vou virar e vou fazer mais 9 pontos. E quando chegar aqui nesse meio, eu vou parar para mostrar como é que eu vou fazer. Pronto, aqui eu fiz o contorno da perninha, fiz mais 9 pontos em cada ponto de base, dando um total de 18 pontos. Aí agora eu vou aqui nessas correntinhas que a gente fez para juntar as pernas. Eu vou vir aqui, bem aqui, pegando uma pontinha dessa correntinha e vou fazer um ponto baixo, depois mais outro ponto baixo na correntinha seguinte, ficando um ponto em cada correntinha. Aí tá aqui um ponto que a gente já colocou, cuidado para não colocar o ponto desse mesmo lugar, vai nesse próximo aqui e coloca nesses próximos pontos da outra perna. Vocês vão colocar mais 9 pontos baixos para concluir o trabalho. Eu vou terminar aqui o meu e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou. Pronto, feita a emenda, aqui eu já fiz o nosso primeiro ponto da próxima carreira, já coloquei o marcador. E essa carreira, a gente vai seguir com um ponto em cada ponto de base. A gente vai pegar e vai só dar uma altura ao nosso trabalho. A gente vai repetir isso durante 4 carreiras. 4 carreiras de ponto sobre ponto para dar altura no trabalho. A gente vai só caminhar com ponto sobre ponto por toda essa volta. Eu vou fazer até aqui o canto e mostrar como é que vocês têm que fazer aqui nesse meinho. E eu vou trazer ele pronto para mostrar só até aqui. Pronto, aqui nesse meio ficou dois pontinhos para onde tem aquelas correntes que a gente fez no início. E a gente vai pegar e fazer um ponto em cada uma delas. E vai aqui na próxima. E 2. E vai para o próximo ponto. E vai fazer um ponto em cada ponto de base para circular o trabalho. Aí a gente vai pegar e vai fazer um ponto sobre cada ponto até concluir. Pronto, aqui eu já terminei nossa primeira carreira de repetição e agora eu vou fazer mais 3. Vão ser 40 pontos aqui em volta. No final, vocês têm que ter 40 pontos. Aí vocês vão repetir esses 40 pontos, ponto sobre ponto, mais 3 vezes para completar as 4 carreiras. Eu vou fazer aqui as minhas e depois eu vou voltar com elas prontas para mostrar como ficou. Aqui a gente já terminou a nossa carreira de repetição, as 4 carreiras como eu havia falado. E agora, na próxima carreira, a gente vai começar a fazer as diminuições. A gente vai colocar 8 pontos baixos e uma diminuição. Aqui eu já fiz o primeiro ponto e botei o marcador. E a gente vai contando fazendo os 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E uma diminuição. Aqui, pega essas duas correntinhas, a primeira correntinha do próximo ponto e a segunda correntinha do próximo ponto e faz o primeiro ponto baixo. E segue fazendo mais 8 pontos. E a gente vai seguir isso por toda a volta até o final desse trabalho, caminhando com 8 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer o meu e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou. Pronto, terminei nossa diminuição de 8 pontos e uma diminuição. E agora, eu vou caminhar com ponto sobre ponto por toda essa volta. No final, a gente ficou com 36 pontos. A gente vai caminhar com esses 36 pontos por toda essa volta. Eu já fiz o nosso primeiro ponto aqui. Coloquei o marcador. E agora a gente vai caminhar sem nenhuma diminuição.
ponto sobre ponto por toda a volta nessa carreira aqui. Eu vou fazer a minha e vou trazer ela pronta para mostrar como ficou. Terminada a nossa carreira de repetição, agora eu vou fazer outra carreira de diminuição. E agora a gente vai fazer 7 pontos e uma diminuição. Aqui eu já botei o marcador, já fiz o primeiro ponto. Vamos fazer, continuar. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E uma diminuição. E no próximo ponto, a gente vai continuar fazendo 7 pontos. E a gente vai repetir isso aqui por toda a volta, nessa carreira de diminuição. 7 pontos e uma diminuição por toda a volta. Eu vou fazer aqui o meu e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou o resultado. Pronto, feita a nossa carreira de diminuição de 7 pontos e uma diminuição. Agora a gente vai fazer a próxima carreira de ponto sobre ponto. A gente vai colocar 32 pontos aqui, nessa volta. Só repetindo ponto sobre ponto, sem nenhuma diminuição por toda essa volta, até chegar ao final. Eu vou aqui caminhar com o meu trabalho e quando eu terminar, eu vou trazer ele pronto para mostrar como ficou e dar continuidade. Feita a nossa carreira de repetição, no caso, a gente vai fazer outra carreira de diminuição. Dessa vez, essa carreira vai ter 6 pontos baixos e uma diminuição que a gente vai fazer por toda a volta desse trabalho. Aqui eu já fiz meu primeiro ponto, coloquei o marcador e a gente vai seguir colocando um ponto em cada ponto de base. Já tem um aqui, 2, 3, 4, 5, 6 e... Não, aqui já tem 6, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, já estão feitos 6 aqui. A gente vai fazer a diminuição. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho. E a gente pega essa correntinha da frente, mais essa outra correntinha e faz uma diminuição. E segue nos próximos fazendo mais 6 pontos baixos por toda a volta. E depois desses 6 pontos, a gente segue colocando outra diminuição e vai fazendo isso até terminar o trabalho. 6 pontos e uma diminuição por toda a volta. Eu vou fazer aqui o meu e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou. Terminada a nossa carreira de diminuição, de 6 pontos e uma diminuição, agora a gente vai passar para a carreira de repetição. A gente vai fazer 28 pontos por toda essa volta, ponto sobre ponto, até a gente terminar. Eu já coloquei meu marcador e vou iniciar aqui para mostrar. A gente vai seguir só fazendo essa repetição de pontos sobre pontos, até a gente dar a volta em todo o nosso trabalho. E eu vou fazer o meu aqui e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou. E é só seguir fazendo ponto sobre ponto até a gente terminar esses 28. Concluída a nossa carreira de repetição, agora a gente vai fazer mais uma carreira de diminuição. Aí nessa aqui a gente vai pegar e vai fazer 5 pontos e uma diminuição por toda a volta do trabalho. Eu já fiz aqui o meu primeiro e vou dar continuidade. 2, 3, 4 e 5. Vou pegar essa correntinha aqui, mais essa daqui, e vou fazer uma diminuição. E depois vou caminhar fazendo mais 5 pontos por toda a volta. Por toda a volta não, no caso vou fazer mais 5 pontos e mais uma diminuição. E vou fazer isso por toda a volta. Vou repetir essa sequência de 5 pontos e uma diminuição por toda a volta desse trabalho. Eu vou fazer aqui o meu
terminar ele e vou trazer ele pronto para mostrar como ficou. É só repetir isso. 5 pontos e uma diminuição por toda a volta. Terminando a nossa carreira de 5 pontos e uma diminuição, agora a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto. A gente vai pegar e vai caminhar por toda essa carreira com pontos baixos. Já tem aqui a primeira. E a gente vai caminhar durante 24, no caso, a gente vai fazer 24 pontos por toda essa volta, ponto sobre ponto, sem nenhuma diminuição, né, nessa nossa carreira de repetição. E eu vou aqui terminar o meu, vou fazer minha carreira de ponto sobre ponto e vou trazer pronto para mostrar como ficou. Lembrando que essa carreira tem que ter no final 24 pontos. Terminando a nossa carreira de repetição, a gente vai se encaminhar para a última carreira de diminuição antes de fazer a emenda dos braços. Aqui eu já botei meu primeiro ponto e essa carreira vai ser assim. A gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Já botei o primeiro aqui. 2, 3, 4 e aqui a gente faz uma diminuição. Pega essa correntinha, mais essa correntinha e faz uma diminuição e segue nos próximos fazendo ponto sobre ponto. 2, 3, 4 e nesse seguinte a gente vai fazendo a diminuição e repete isso por toda a volta. Essa carreira, como eu já disse, vai ter 4 pontos e uma diminuição. Eu vou terminar a minha e vou trazer pronta para mostrar como ficou. Pronto, terminada a nossa carreira de diminuição, nossa última carreira de diminuição, que foram os 4 pontos e uma diminuição, agora a gente vai caminhar para a nossa última carreira de repetição até fazer a emenda dos braços. E aqui a gente vai continuar, nessa parte a gente vai caminhar com um ponto sobre cada ponto de base por toda a volta. A gente vai fazer no total de 20 pontos por essa volta. Eu já fiz meu primeiro e eu vou caminhando assim, com um ponto sobre ponto por toda a volta até completar os 20 pontos nessa carreira de repetição. Eu vou fazer o meu, completar o meu e vou trazer pronto para mostrar como ficou. E a nossa carreira de repetição ficou assim. Aí, a partir daqui, a gente já vai partir para a emenda dos braços.